Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade à disciplina de meio ambiente e sustentabilidade com a continuação do assunto, assim como a gente combinou na semana anterior, a segunda parte sobre o conteúdo referente ao gerenciamento de resíduos sólidos, certo? Então, dando continuidade do que já foi dito, a gente vai falar um pouquinho sobre a disposição final desses resíduos, certo? Do total dos resíduos urbanos coletados em 2012, né, que é uma de referência do estudo aqui, do material que está disponível para o nosso estudo, 38 milhões, cerca de 58%, tiveram a destinação final adequada. Isso é um dado muito bom, porém a gente quer sempre a melhora dessa destinação final adequada, certo? Porém, não houve nenhuma evolução relacionada ao ano anterior, que foi 2011, certo? Foi apenas 0,5%, quase irrelevante, em relação a 2010 também. Quase 27,6 milhões de toneladas, aproximadamente 42%, tiveram disposição inadequada ou não apresentaram recursos técnicos que garantissem a devida proteção ambiental, que é um dado bastante preocupante, certo? Então aí, pessoal, a gente tem nessa figura 1.2 a relação em porcentagem dos municípios por região com relação à destinação do seu tratamento dos resíduos, certo? No ano de 2012, ok? Então, a gente tem aí a região norte com a maior percentagem dos seus municípios, cerca aí de 5% com a destinação dos resíduos do lixão e, e menos do que 5% aterro controlado e aterro sanitário. Já na região nordeste, infelizmente também com a destinação não adequada dos seus resíduos, em torno de entre 15 e 20% de lixão e percentual inferior de aterro controlado e aterro sanitário. No centro-oeste, pessoal, que é a terceira coluna aqui, a gente já tem uma equiparação dessa destinação, tanto de aterro sanitário controlado ao lixão. Já na região sudeste, a gente vai ter uma mudança de direcionamento, certo? Que é justamente o adequado, o ideal para essa destinação, que é a destinação do aterro sanitário, certo? O aterro sanitário, tanto na região sudeste quanto na região sul, ela é mais adequada, como a gente viu na aula anterior. O aterro sanitário é a destinação mais adequada desses resíduos, e na região sudeste e sul, ela está apresentada de maneira mais eficaz, certo? Isso, por consequência, vai nos trazer, pessoal, aqui, com que a percentagem do Brasil seja uma porcentagem maior, né, aquele 52% que a gente viu, com relação à destinação adequada, que é justamente o aterro sanitário, certo? E aqui, a gente tem a destinação adequada e inadequada desses resíduos, ok? Então, quando se soma tanto o aterro controlado quanto o lixão, que são dois tipos de destinação não adequada, o panorama piora bastante, certo? Então, por região aqui, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, e consequentemente o Brasil, de maneira geral, tem essa destinação inadequada em maior percentagem dos municípios, certo? A gestão integrada desses resíduos sólidos baseia-se basicamente no desenvolvimento simultâneo de 5 itens que a gente vai estudar a partir de agora, certo? Que o primeiro é o emprego de tecnologias limpas para o tratamento desses resíduos, quando o tratamento dos resíduos utiliza técnicas não poluentes ou causadoras de danos ambientais. Segundo, viabilidade econômica, que é quando financeiramente os planos de gestão estão de acordo com os orçamentos destinados para a finalidade que é justamente a gestão dos resíduos. O terceiro item é a comunicação e educação ambiental, que se dá quando há difusão de informações e o estímulo de padrões de comportamento que são chamados ecologicamente corretos, certo? O quarto é a inclusão social, quando os resíduos são potencialmente fonte de renda para a população mais carente, como catadores de resíduos sólidos, por exemplo. O item 5 e último item são aspectos sanitários e ambientais,
que quando a gestão dos resíduos sólidos atende à questão de saúde pública e de preservação ambiental, certo? Quanto ao tratamento dos resíduos, a gente viu por alto, né, na aula anterior, quais as que existem, certo? Que são basicamente a compostagem, vermicompostagem, incineração e pirólise. E a gente vai ver detalhadamente, com vantagens e desvantagens, cada um desses tipos de tratamento de resíduo, certo? Então, ó, a compostagem, como vocês podem ver aí, há um processo, uma descarga desse resíduo, uma certa dosagem, a esteira de catação, que vai fazer a separação dessa matéria orgânica, e essa matéria orgânica pode ser levada tanto para compostagem, quanto para desinfecção também, ou nessa esteira de catação pode ser feito o armazenamento, posteriormente a reciclagem, ou diretamente a prensagem desse material, certo? Dentre as inúmeras vantagens econômicas, sociais e ambientais advindas, né, da compostagem, a gente vai citar algumas delas, certo? Que é o aproveitamento agrícola da matéria orgânica presente nos resíduos urbanos, a redução de cerca de 50% dos resíduos sólidos destinados ao aterro sanitário, a redução da área necessária para o aterro, o aproveitamento agrícola do composto, que é o humus, certo? Que é gerado a partir dessa compostagem, o aporte de nutrientes para o solo, a eliminação de patógenos, como por exemplo insetos, roedores e aves, e também a redução de custos com o tratamento de águas residuais, certo? Que são algumas das vantagens da vermicompostagem. E da compostagem, perdão, vermicompostagem a gente vai ver daqui a pouquinho. E as desvantagens da compostagem são poucas, mas também existem. Uma delas é o custo do tratamento, além da necessidade de aterro sanitário para o material inorgânico, né, que está presente nesses resíduos sólidos. E a última delas é a necessidade de mercado para comercialização desse composto, que é o humus que é gerado, certo? Então são as desvantagens aí da compostagem. E com relação à vermicompostagem, quais são as vantagens e desvantagens? Iniciaremos pelas vantagens, pessoal. O aproveitamento agrícola da matéria orgânica presente nos resíduos sólidos urbanos, certo? A reciclagem de nutrientes para o solo, a eliminação de patógenos, a eliminação de vetores de doenças, né? Assim como na compostagem, insetos, roedores e aves, a redução também de cerca de 50% dos resíduos sólidos destinados aos aterros sanitários, além da segurança ambiental do processo que é formado, certo? Outra vantagem específica da vermicompostagem é a rapidez de umidificação da compostagem, ok? E as desvantagens é a susceptibilidade de vermes às condições ambientais, como por exemplo níveis elevados de proteínas, são danosos a esses vermes, ok? E também outra desvantagem é a necessidade de manutenção regular. Temperatura, umidade, arejamento, nível de pH são fatores que são desvantajosos para a implementação desse tipo de destinação e tratamento de resíduos sólidos, ok? Além da origem de forma de coleta, transporte e do resíduo, determinar a eficiência do processo que define níveis de contaminação, qualidade ou aplicação desse humus, certo? O terceiro item, né, a incineração dos processos de tratamento desses resíduos sólidos. Como vocês podem ver aí pelo esquema, existe a entrada desses resíduos, depois passa pela incineração, que é propriamente a queima. Depois essas cinzas e escórias são utilizadas na construção civil. E no item 4, aí na parte superior, a gente tem um vapor que vai passar pelas turbinas, que também vai gerar energia, certo? Na parte final tem a passagem pelos filtros para eliminar as partículas tóxicas e no última etapa desse fluxo os gases são dispersos no ambiente, certo? Então há todo um processamento lógico para a implementação da incineração como tratamento de resíduos, certo? Quais são as principais vantagens desse procedimento? Redução significativa dos volumes dos resíduos sólidos, a recepção de todo tipo de resíduo,
A possibilidade de localizar-se próximo dos centros urbanos é uma vantagem, além da ocupação de pequena área, certo? As desvantagens com relação à incineração são elevados custos de instalação, operação e manutenção desse equipamento, as necessidades de aterro sanitário para a disposição das cinzas e as exigências de pessoal especializado para a operação de manutenção dos incineradores, certo? São algumas desvantagens desse processo, além da necessidade de controle da poluição da atmosfera, ok? O último processo, a pirólise, que a gente comentou na aula passada, nesse esquema aí, a gente traz basicamente como é que funciona. Vai ser num fluxo descendente, certo? A matéria orgânica entra aqui, como por exemplo os resíduos sólidos. Há uma pré-secagem, depois secagem, depois volatização, oxidação e fusão dessas partículas. E as cinzas vão sair no fundo desse sistema que pode ser destinado para um aterro sanitário. Também há uma produção dos gases que é liberado a partir dessa saída lateral, certo? As principais vantagens da pirólise são a possibilidade de gerar combustíveis líquidos e gasosos, além da redução de gases emitidos no meio ambiente. E as principais desvantagens dela é que são elevados custos de instalação, operação e manutenção, além de exigências de pessoal especializado para a operação e manutenção desses equipamentos, certo? Vamos entrar agora no tema referente à problemática dos resíduos sólidos urbanos na coleta seletiva. Basicamente, esses resíduos sólidos urbanos, que a gente chama como RSU, constituem problema ambiental de qualquer sociedade, certo? Desde que não esteja adequadamente atenta para as consequências de sua acumulação e não adote principalmente as medidas corretas e adequadas quanto à sua coleta, transporte, reciclagem e destinação desses resíduos. A gente considera-se aqui que os resíduos sólidos têm destinação final inadequada quando são lançados em lixões, queimados a céu aberto ou dispostos em aterros controlados, ok? Na destinação final adequada, a gente tem a possibilidade da reutilização, assim como da reciclagem, compostagem, recuperação ou aproveitamento energético desses resíduos, além da disposição final dos rejeitos em aterros sanitários. A porcentagem de reciclagem por tipo de material reciclado, a gente já estudou em outro conteúdo, né, anterior, também referente à disciplina, que é um gráfico que mostra aí a porcentagem de material reciclado por classificação. Então, o metal aí, como a gente pode ver, é o que menos é reciclado, certo? Cerca de 40% desse material que recebe a reciclagem. O papel em torno de 45 a 50%, o vidro também no mesmo nível, o PET, né, que é o plástico, né, polietileno, ele tem cerca de 60% de sua reciclagem, e o material, assim como a gente viu em aulas anteriores, que tem a maior porcentagem de reciclagem é o alumínio, que chega em torno de 90% de reciclagem, muito devido às latas, né, de refrigerante ou de bebidas alcoólicas e, a eficácia dos catadores com relação à separação e venda desse material, certo? A gente tem também o tempo de persistência estimados para diferentes tipos de material em ambiente marinho, que é muito relevante que a gente conheça, que é basicamente o seguinte, ó, a gente tem um papel que dura de 3 a 6 meses, o jornal em torno de 6 meses, os palitos de madeira, que são palitos de dente, né, como a gente chama, em torno de 6 meses, fralda descartável de 6 meses a 1 ano, né, do tempo de permanência no oceano. O tecido, né, seja de roupas e, enfim, de materiais em torno de 6 meses a 1 ano. E aí a gente vai aumentando o tempo de permanência no nível aquático a partir do chiclete, por exemplo, né, que é um material sintético em torno de 5 anos, bitucas de cigarro cerca de 2 anos, linhas de nylon é muito preocupante porque eles passam cerca de mais de 30 anos no ambiente marinho,
assim como madeira pintada em torno de 13 anos, copo plástico 50 anos, isopor, pessoal, 80 anos, tampa de garrafa 150 anos, alguns tipos de preservativos 300 anos, garrafas plásticas 400 anos, pneus 600 anos, além do vidro que é mais de 4.000 anos e a lata que não tem nem tempo, o tempo é indeterminado de permanência na vida marinha, certo? Então, aí está alguns materiais e é importante que haja conscientização da população de maneira geral com relação ao destino adequado desses materiais, certo? A gente vai finalizar essa segunda parte por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até o nosso próximo encontro.